Salve, salve, queridos internautas! Estamos aqui, mais um episódio do Pais de Cast. É o segundo episódio desse bate-papo que nós estamos tendo com a Rosângela Mendes, que ela é fundadora e proprietária do Colégio Liberi Vivere, em Serra Negra, no interior de São Paulo, Circuito das Águas. E nós estamos falando de método, de Maria Montessori, de Reggio Emília, e ela está contando um pouco da experiência dela, que ela foi buscar na Itália, ela foi conhecer, fazer uma imersão nessa região da Itália para poder trazer e ajudar a implantar o método que hoje dá a cara do colégio. Vamos falar. Estou aqui com o Breno. Você que não assistiu o primeiro episódio desse bate-papo, volta lá, assiste primeiro. Tá muito bom. Tá Nossa, muito legal. Olha a bagagem dessa mulher aqui de Muito educação, vê a história do colégio dela, já falamos sobre diversos assuntos e agora a gente vai fazer o segundo episódio com Rosângela Mendes aqui. E, gente, para contextualizar, né, estávamos falando sobre os métodos de ensino, né? Isso, ela foi um grupo para... Vygotsky, Piaget, é isso, Rosângela? Vygotsky, Piaget, Maria Montessori, Freinet, Waldorf. E nós paramos nesse momento. Ela foi num grupo e foram quatro. Vocês foram em quatro? Nós somos em três profissionais aqui da escola. E aí lá foram separadas para cada uma conhecer. No período da manhã era o congresso, então era a parte teórica, né, com muitas imagens e vários profissionais lá de Reggio. Inclusive, quem tem um papel fundamental é a cozinheira da escola, porque a comida na Itália ela tem, né, essa pegada toda emocional, afetiva. A cozinheira, a cuoca que eles chamam, ela é uma pedagogista ali que trabalha participa das reuniões. A gente leva a Cleusa muito a sério aqui na cozinha, né? A Cleusa, para quem não sabe, é a cozinheira. Agora a gente está com um desafio enorme, porque cada vez mais a gente percebe assim, as crianças com problemas celíacos, ou com algumas intolerâncias, ou com a questão do veganismo das famílias. A gente está assim, se esforçando bastante para mexer também no nosso cardápio. Eu tive essa questão, minha filha ela era alérgica à proteína do leite de vaca, APLV. E até de chegar nesse diagnóstico, quando chegou... A participação da escola lá quando eu morava em São Paulo foi fundamental para a remissão dela, porque é uma doença, é uma condição que você tem que... A exclusão tem que ser total, tem que jogar fora tudo, não pode usar a mesma panela que cozinhou leite, que foi feito... Então, quando você toca nesse assunto, eu passei por isso, de levar óleo de girassol para a escola, porque tudo que tinha contaminação cruzada, levar jogo de panela para a escola, copo de liquidificador para a escola, que era uma condição da minha filha. Complexo. E a escola foi muito colaborativa e eu tive que colaborar também. Assim, deu muito certo, mas foi muito difícil até ajustar tudo isso. O desafio agora desse ano vai ser a gente reorganizar essa cozinha e esse cardápio, né, para poder atender as crianças, as famílias em si. Enfim. Mas em relação a Reggio, quando nós decidimos, porque a gente já vinha estudando algumas coisas, né, como eu havia comentado, não existiam publicações em português, eram pouquíssimas publicações, não existiam vídeos, era ainda muito restrito, né, porque na verdade eles também têm direitos de autor, né, eles vivem disso. Propriedade intelectual. Existe toda essa questão, e eu acho válido também. Agora está um pouco mais aberto, né, as escolas acabam difundindo, acabam visitando, e acho que na verdade acabam encontrando também essa outra forma de divulgar o trabalho que é tão rica. E nós visitamos as escolas, e a cidade tem essa pegada educacional, né, muito forte. E eles trabalham também, além dessa questão de luz, a caixa de luz, a caixa de espelhos, essa questão integrativa do ateliê, como é que a criança descobre explorando sementes, a sucata. Eles têm um evento lá chamado Remida, que é um centro de reciclagem criativa. Então, eles também assim, recolhem a sucata da cidade, por exemplo, né? Eu já fico pensando aqui em Serra Negra, que a gente precisa fazer um evento desse ou parecido. Às vezes eu tento lá com fios libertos fazer alguma coisa com retalho, com sucata, para a gente poder fazer algumas intervenções na cidade. Mas eles têm isso muito antigo, muito forte, com uma comunidade muito unida, engajada mesmo. E fazem isso, e também tem o Regionarra. Então são dois eventos além anuais, né? O Regionarra Tô louco pra participar desse. Nós temos que inventar um aqui, mandar o Breno para a Itália, vai lá e se inspirar, porque Reggio é uma abordagem.
O que é a abordagem? Foi o que eu falei no primeiro episódio, que a gente, na verdade, se inspira e cada escola vai fazer do seu jeito, em função da sua clientela, do seu espaço físico, dos seus recursos humanos, materiais, enfim, não existe ir lá para a Régio copiar a escola, isso não existe, né? Então, assim, cada um vai, respira aquele ar todo, né? Aquela pedagogia, aquela criação, esse envolvimento aí da cidade e volta e vai dar o seu melhor na sua escola. Na verdade é isso. E o Régio Narra, eu morro de vontade de fazer um Serra Narra. Porque o que é, Bruno? Eles fazem uma vez por ano, eles convidam e também elegem, as pessoas podem se inscrever, eles selecionam. Então, assim, em cada ponto da cidade vai ter contação de história. Então, eu vou ter contação de história aqui, vai ter contação de história no outro bairro, vai ter contação de história na praça. Mas quem? As pessoas contando história, não necessariamente atores. Não necessariamente narradores de história. Pode ser, de repente, um avô. Aqui a gente já fica pensando, né? Quanta gente a gente teria para participar conosco de um evento desse porte. Então, você imagina que riqueza, né? Sabendo contar a história do bairro, contar a história da família, contar a história da assombração, contar a história... Nós já fizemos um aqui no pátio, né? Também inspirado em Régio. Trouxemos alguns historiadores. Então, assim, tudo isso inspira mesmo uma mudança, né? Uma mudança nas pessoas, de fazer alguma coisa mais criativa, deixar o mundo mais criativo. Até arrisco dizer, na pandemia, o que segurou as pessoas? Foi assim, você retomar um hobby, encontrar um novo hobby, para se segurar emocionalmente, porque não foi barra para todos, né? As crianças encontrarem, né, uma expressão, cada família procurou ali resgatar também a sua expressão. Eu saí de São Paulo por causa disso. Eu mesmo, né? E a gente valoriza muito essa questão da expressão criativa, sabe? É realmente muito importante, é uma coisa que traz uma identidade para o aluno, né? E Régio, ele fala Malaguzzi, ele fala das 100 linguagens. A criança se expressa através de inúmeras linguagens. Não existe uma forma única de você se expressar. Não existe uma forma única de você aprender. Então, o que ela precisa? A gente precisa oferecer os recursos, saber mediar esse recurso na hora que ela está explorando e deixar que essa aprendizagem aconteça. Então, acho que a grande pegada de Régio é poder mediar esse... E quando você volta para a Serra Negra, com tudo isso na bagagem, a cabeça explodindo de ideias, de coisas novas para fazer... E aí você vai passar isso. Como que foi essa... Primeiro, eu fui fazer um curso de design de interiores, porque eu sou apaixonada por estética. E me dei de presente aos 50 anos um curso. Fui lá 2 anos e meio e fui fazer um curso técnico. Me senti empoderada e comecei a quebrar a escola inteira. Vandalismo, Rosângela? Quebrei as paredes, coloquei visores. Só que assim, eu fazia reunião com a equipe, tanto que é uma equipe que trabalha comigo até hoje, de marceneiros, encanadores, pintores, pedreiros, e falo, gente, nós só temos 40 dias para quebrar e reconstruir, porque reforma, vocês já sabem como é que é. 40 dias é o período de férias. Assim, nós vamos começar a quebrar dia 20, né, dia 10 de dezembro, e vamos ter que estar com tudo isso dia 30 de janeiro no lugar, por exemplo, né? Então, assim, fiz várias reuniões com essa equipe, que até hoje é o que fazem as reformas da escola. Eu falei, não tem como adiar as aulas, isso aqui é uma escola, então nós vamos quebrar. Que dia que você entra, que dia que você entra com o seu trabalho, que dia que você vai entregar, para poder quebrar tudo isso, né? Hoje em dia, as escolas, né, com mais posses, elas perceberam isso um nicho do mercado, na verdade, né, que chama muita atenção das escolas assim mais elitizadas de São Paulo, que existem inúmeros laboratórios. Essa sala hoje é uma sala de história, geografia, uma sala de humanas, de filosofia. Por quê? O sofá, ele favorece a conversa, a troca, o olhar, sentar em grupo, desenvolver um trabalho, um projeto em grupo, né? Promove. O ambiente, ele acaba promovendo. E Régio tem isso, ele transmite isso para você. E quando eu fui lá e constatei, né, que a gente pode trazer um elemento estético para dentro da escola, e que esse elemento estético faz com que os alunos respeitem a escola não é degradada, não é pichada, isso aqui não tem nada escrito por ninguém na carteira. Não tem, exatamente. Não tem nos banheiros, não tem. Por quê? Você entrega alguma coisa de qualidade e os alunos respondem à altura. Né? Então, assim, se eu entrego alguma coisa pichada, que fica lá sem manutenção também, mais um risquinho aqui, mais um risquinho, ele assinou, também vou assinar, e tudo meio que vira. Então, assim, essa questão estética de Régio, né, e não só da arquitetura, que é a minha paixão, mas a forma como eles colocam a questão artística, né, e a iluminação para as crianças, tudo isso me chamou muita atenção. Mas antes de Régio, eu fui para a Escola da Ponte.
Eu queria chegar nesse ponto. Eu fui na Escola da Ponte em Portugal, que era o meu sonho. Em Porto, né? Perto do Porto. Ficava em Vila Nova Famalicão. Eu fui em 2002. Fui lá conhecer o José Pacheco. Onde tudo começou, assim, a grande... Não começou, mas a grande... A implementação? A grande onda das escolas mais humanistas, o José Pacheco, o José Pacheco, hoje ele mora no Brasil. Né? Ele tem um projeto maravilhoso nos arredores ali de Cotia. Eu tenho 2 professoras já, uma delas, né, que já fez um curso com ele, e outras professoras que já participaram de palestras. Eu já fiz palestra, já participei de palestra com ele aqui, já o conheci pessoalmente lá na escola. E essa escola, para quem pessoal da pedagogia já ouviu falar, com certeza, mas para quem não sabe, a Escola da Ponte é uma escola pública, a maioria delas são escolas públicas, tá? É uma escola pública, que estava muito degradada e muito inferiorizada em termos de resultados educacionais, que eram importantes para o governo português, enfim, uma medição, essas coisas do PISA que eles fazem eventualmente. Era uma escola que estava precisando, começar do zero, na verdade, né? Acho que foi isso que eles sacaram. E eles se reuniram também, com muitas reuniões, com muito estudo. Eu acho que é muito comum isso na educação, né? Isso aconteceu, por exemplo, com Maria Montessori, que no episódio passado ela falou muito, que é a educação se reerguer das cinzas, né? Se reinventa, se reinventar. E foi uma necessidade dessa escola. E quando eu cheguei lá, como é que eu fiquei sabendo dessa escola? Rubem Alves, que é um autor aqui de Campinas, que eu leio bastante, né? Fantástico. Ele usa um termo que ele inventou, que é a escutatória. E a pedagogia da escuta, tudo isso tem a ver com escuta. Você ouvir o aluno, você prestar atenção no aluno, não é só escutar, né? Você está lá escutando o aluno. É uma expressão do Rubem Alves, e ele escreveu um livro fininho. A escola que eu sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. E é a Ponte. Então lá vou eu com meu livrinho debaixo do braço e levei não para o Rubem Alves assinar, não para ele autografar, levei para o Pacheco fazer a dedicatória para mim. E fui lá e baixei lá e passei 2 dias lá com eles. Quem me mostrou a escola foi um aluno que apresentou a escola. Ele era diretor na época, ele morava lá ainda. E depois, quem me mostrou toda a parte administrativa foi um menino com síndrome de Down, o André, que era um funcionário da escola. Tinha sido um aluno e naquele momento era um funcionário da escola. Então, assim, tudo isso não tem como não mexer com a gente, né? Você vem, você fala, nossa, é muito inspirador, né? A gente começa a ver possibilidades aí nas situações que a gente tem na mão, né, todos os dias. Então, assim, teve a ponte. Então, assim, é tudo diferente, né? Assim, tudo diferente. O intervalo, eu acho que você trouxe para cá, né? O intervalo um pouco mais integrado, não é tão separado, que primeiro ano só com o primeiro ano, segundo ano só com o segundo ano. Não, fora que o sinal aqui não é um sinal, né? Uma música. É uma playlist. É uma playlist maravilhosa, uma delícia. E essa questão do intervalo, eu acho muito legal. Uma coisa teoricamente simples, mas que ninguém tinha pensado. Eu imagino até que tenha sido o Pacheco que implantou na Escola da Ponte. Da criança, ela ser, por exemplo, tá primeiro, segundo e terceiro ano junto, né? Então a criança lá no primeiro ano ela é a caçula, então ela é cuidada, os maiores têm aquele cuidado com ela. Aí no ano que vem ela vai ser do segundo ano, ela vai ter que cuidar do primeiro e tem o terceiro como uma referência. E no ano seguinte ela é a mais velha do intervalo e ela vai cuidar dos menores, ela vai servir. Então eu acho que porque nós falamos isso num dos episódios, que nós passamos da infância da subproteção, que a criança era largada, jogada, até a superproteção, que nós não deixamos a criança fazer nada, nós mediamos tudo. Medo de tudo. Os bufês as crianças brincam com um mediador, tem que ter um monitor. Tudo estofado, tudo acolchoado, emborrachado, estofado. A criança uma criança cai ali, o monitor está morto, a criança cai do pula-pula, então essa mínima mudança das crianças poderem interagir com o mais velho no intervalo. Pô, seu filho não vai ser atropelado. E tem pais ainda hoje que se você fala, olha, seu filho está no primeiro ano, mas ele vai estar no intervalo com o terceiro.
acho que vão atropelar o filho dela, vai ficar desesperado. E não, e a Escola da Ponte, ela promoveu uma série de revoluções. Sabe como é lá? É um salão enorme com essas 3. E, na verdade, as 3 classes ficam juntas. Durante o ensino também, né? São projetos. Né? Tipo, quando eu fui lá, eles estavam ainda eles estavam implantando o 6º ano. Não, quando eu estive, foi em 2002. E eles faziam muitas reuniões, porque assim, a chance de dar certo ou de dar errado é igual para qualquer escola. Então eles têm essa consciência de que eles têm que cuidar da situação, que às vezes nem tudo é perfeito, né? Não existe escola perfeita. E que assim, as discussões, as interações são importantes para isso, né? Os estudos, o que funciona ou não. Mas assim, o que me chamou a atenção era uma sala enorme, que dava, sei lá, 3 dessa, com as classes misturadas, e já na porta já tinha um calendário ali da chamada. O aluno chega, ele passa pela porta, ele já assina o nome dele ou não, já faz um Vzinho, uma marquinha ali com o nome dele. Então, assim, gera muita autonomia, porque você se responsabiliza pelas coisas. A tarefa, você anota, né? Você tem um projeto em grupo que você escolhe o que você quer aprender. E nessa sala você vai ter o computador, você vai ter... A gente usa como recurso hoje, né? Depois da pandemia, tudo que ficou na escola ficou para uso da melhor maneira que a escola, né, pode usar. Sim. Como para as tarefas ou para uma aula diferente, enfim. A gente não abandona o que é bom, né? A gente incorpora o que é bom. Claro. Então lá o que eles faziam? Tinha esses projetos e tinha também, por exemplo, um calendário, um planejamento que o aluno podia escolher o que ele queria aprender. Só que, por exemplo, não dá para ele aprender algumas coisas são pré-requisitos, por exemplo, na matemática. Não adianta ele querer aprender equação se ele não sabe nem tabuada. Então ele fala assim, eu quero aprender equação? Não, ele tem que saber o que vem antes da tabuada, né? Somar. O básico, né, de tudo, e depois, isso também é uma outra coisa, né, que acho que muito dessa educação tradicional que nós vimos de séculos e séculos, que desde Napoleão, que é esse mesmo método de carteira enfileirada e tudo mais, concluiu-se que nós perdemos muito tempo aprendendo coisas que eu não vou usar, que não interessa. Uhum. E que hoje, nós falamos disso também em outro episódio, faz falta para muita gente. Uhum. Eu sinto falta de ter tido educação financeira, por exemplo. Uhum. Né? Gestão emocional, noções espaciais, empreendedorismo, culinária. Então são coisas que não eram valorizadas, até então não eram valorizadas. Era tudo engessado, empacotado, e que tinha que cumprir aquilo lá, algumas equações, nome de bacia hidrográfica, ácido ribonucleico, tinha umas coisas que eu nunca... Né? Aí é que vem agora a BNCC também, vem com a modernidade. Eu acredito na modernidade que vai trazer um conforto para quem está afim de fazer alguma coisa diferente. Porque a não acho que seja fácil implantar. Tem que identificar. A Escola da Ponte identifica o seu aptidão de cada criança e direciona pela habilidade dela. E é tão curioso, porque assim, a Montessori, os materiais são autocorretivos. O pino não encaixa. Então a criança aprende sozinha que ali não adianta, que não vai encaixar. Se ele verter a água fora, vai transbordar porque ali tem uma fita, enfim. Essas pedagogias, elas conversam muito nesse sentido, que elas são, na verdade, autogovernantes, né? A criança se autogoverna. O aluno, por exemplo, se ele não tem condição, se ele não sabe a matemática, o básico da matemática, não adianta ele querer aprender alguma coisa além disso. Ele tem que aprender primeiro numa escala, numa sequência. Né? E isso ele pode fazer em grupo, enfim, tem o professor lá que vai mediar, mais com o professor por sala, enfim. Mas tudo isso é muito sedutor, sabe? Porque eu peguei, por exemplo, nesse dia que eu fui, teve uma assembleia. Olha que coisa curiosa. A assembleia são todos os alunos, tinha uma pauta, e as meninas levantaram e disseram que o banheiro estava uma nojice. E que elas queriam uma providência em relação aos banheiros. Que os banheiros não estavam bem cuidados. Era compartilhado com os meninos? Não era. Mas elas trouxeram a problemática. Porque os banheiros dos meninos também, enfim, estava tudo muito molhado. Problemas de escola, gente, né? Que escola que já não... Chega depois do recreio vai ver, problemas de escola. E que elas queriam melhorar. Então eles tiveram ideias juntos ali, de fazer cartazes, de promover uma campanha dentro da escola, de colocar as torneiras automáticas. Daí como é que vai vir essa verba? Vai vir do governo, porque eles tinham uma verba, mas não dava para vir toda a verba do governo. Se eles iam fazer alguma ação, se os pais iam participar de alguma forma. Então, esse movimento é muito importante, né? Muito, acho que rico dentro da escola. E isso, assim, de ouvir
de ouvir, assim, essa coisa da escuta a gente tem aqui, entendeu? Há muito, muito tempo. Acho que está no nosso DNA. A criança tem voz, né? Ela é ouvida. E os pais também, porque eu falo sempre nas conversas, nas visitas, se a gente puder, se você trouxer uma ideia e ela puder ser incorporada, não tem por que não ser incorporada. E se ao mesmo tempo não couber, a gente vai dizer que não cabe por alguma razão, ou que não é o momento, mas sempre com muita franqueza. Eu acho que a grande questão das escolas é você sempre jogar limpo, a família jogar limpo com você e você também jogar limpo com as famílias. Não tem essa de você, do pai precisar ir na escola, aí tem que avisar, e a escola, acho que tem isso, tem muito isso. Se prepara. A escola se prepara e corre, e as crianças sentam, Olha, silêncio, que vai conhecer a escola, acho que ninguém grita. Você entra numa escola que tem maternal, tem berçário, todo mundo em silêncio, corre, cara. Corre, tá errado. Mas ao mesmo tempo eu vou te dizer, na hora do trabalho, se você entrar aqui, você ouve um mosquito voando. Na hora do trabalho sério, foi o que aconteceu ontem, o supervisor apareceu do nada, veio visitar a escola, a coordenadora... Sexta-feira. A coordenadora abria a porta e ele dava de cara com o pessoal trabalhando. Adolescentes, enfim, né? O inspetor geral é uma peça maravilhosa. Então. Agora, recreio, né? Aula de artes, não dá para fazer silêncio. Uma aula dessa que a gente está aqui com todo mundo conversando, um fala, outro fala, não tem como, né? Então existem momentos para cada coisa. O que não dá é para ser sempre da mesma forma, porque a moçada não encara mais isso, as crianças não encaram mais isso, né? Essa educação acadêmica nesse sentido, né? Mais rançoso, vamos dizer, não no sentido da escola alegre. Porque a criança, ela é alegria, o desenvolvimento, a vontade de aprender. A criança, ela traz essa coisa para nós, né? Então, a escola tem que ser alegre. Porque a escola tem que vibrar junto. Isso. Porque a escola, por muito tempo, muita coisa vem mudando, isso é muito bom, mas por muito tempo ela cria obstáculos, ela poda a criatividade da criança, né? A escola, porque muitas vezes, eu falo por mim, você não tinha que aprender, você tinha que decorar para a prova. Né? A professora ia lá falar, fazia pergunta e você tinha que responder o que está no gabarito. Então você não tinha, na nossa época, na minha escola que eu estudei, eu não tinha margem para negociação. Né? Tem uma... Não é do Rubem Alves, o Murilo Gun, num curso dele, que a Isa Minatel, que também é de Campinas, que ela aborda, essa questão da resposta certa e da margem de negociação. Na escola tradicional, uma criança come um pacote de pipocas em 10 minutos. 2 crianças comem esse mesmo pacote de pipoca em quanto tempo? Ah, sim. Em menos de 5, com certeza. Não, mas na matemática. Em 5 minutos. Mas ela fala o seguinte, não, cara, eles vão comer em 1, 2 minutos, porque eles vão acabar competindo. E a variável? Eles vão querer comer, um vai achar que está comendo menos que o outro, eles vão ficar desesperados. Então, tudo bem, o gabarito... Não é criança não, adulto faz isso também. Você cola assistir um filminho em casa com a esposa, cara. Você começa a roubar mais, você vai guardando mais. Então, assim, no gabarito, é essa resposta. E se você responder fora daquilo... Não tem chance. Não tem chance. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. 2 pedreiros constroem em quanto? Em 15 dias, porque são 2. Não, cara, eles vão conversar, vai fumar, tem uns campeonatos. Aquela hora, se o cara sozinho faz em 30, deixa ele terminar. Se puser mais 60. 60. Mas no gabarito é 15, cara. Se você não responder 15, você vai tomar 0. Tem as variáveis, né? Então eu acho que a escola, muitas vezes, ela não valorizou isso. E isso acabou podando, tirando a criatividade da criança, porque ela acaba se intimidando de perguntar. A criança, ela aprende a fórmula muito rapidamente do que se espera dela, né? Do que a família espera dela, ela entrega o que as pessoas querem. Então, ela entrega o que a gente espera delas. Então, por isso que eu falo, se a gente acredita que é de uma potência, ela vai entregar o melhor que ela tem, né? Sem medo. Acho que a grande questão é não ter medo, né? Não ter medo do adulto. Se sentir acolhida pelo ambiente escolar, vamos dizer assim. Não ter vergonha. Exatamente, não ter que decorar uma coisa ou ficar constrangido de perguntar, porque alguém vai achar que ela está atrasada ou que ela não está acompanhando a sala. Acho que a criança se sentir segura, acolhida para debater, para trazer. Professor, eu não acho isso. Pode ser, se eu fizer assim também está certo, é só um caminho. Chicago é o educador, o professor, né? Mostrar os caminhos, né? Que não tem só um.
A gente Feita assim, matemática, pergunta muito, de que forma, o que você pensou? Como é que você pensou isso? Como você chegou nisso? A gente pergunta, por que você pensou? Como é que você pensou nisso? E ela vai dar uma resposta. Às vezes uma resposta mais fantasiosa, se é uma criança muito pequena, às vezes uma resposta mais pragmática. Mais pragmática. Né? E daí o professor vai entender esse pensamento dela. E o professor de hoje em dia já mudou também a mentalidade dele, né? Porque esse militarizado que era, eu acho que as escolas promovendo todas essas mudanças e trazendo o professor. Porque a gente só chegar com um método. Mas, cara, o acesso à informação do professor tá muito fácil. Tá muito fácil, não adianta só chegar e falar assim, isso aqui. Qual que é a questão? Hoje, qualquer informação você vai achar na internet, em bons livros, onde você tem fontes de pesquisa hoje. Mais ou menos fidedignas, mas se você sabe onde pesquisar, você vai encontrar informação. É impossível para o professor exigir o respeito só pelo conhecimento que ele tem. Esse é um ponto assim, que eu acho que é decisivo na história pedagógica da educação. Ele tem que ter o respeito dos alunos por outras coisas. Como é que eu vejo que o aluno respeita o professor aqui? Né? Precisa alunos estarem silenciosos trabalhando. Primeiro, que ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz, pela matéria dele. Então eu vejo os alunos aqui, muitos alunos, por exemplo, não gostam às vezes de história, de biologia, mas são apaixonados pelos professores. Mas faz toda a diferença. Porque o professor brilha o olho, né? A forma como ele traz a aula, o que ele se preparou, o que ele estudou, a forma como ele entrega para o aluno pode não querer ser biólogo, nada, alguns seguem, mas até por inspiração, mas ele se inspira com aquela pessoa. Foi a grande questão que aconteceu comigo, que era jovem, né? Com esses educadores. Fica enigmático, lendo, né? as biografias, vocês falam, gente, uau, essas pessoas naquela época, com recurso zero, fazerem tudo isso, fazerem grandes transformações, né? Eu fico pensando, e foi o que eu disse na última reunião, gente, a gente aqui é um micro ambiente, mas olha, a gente assim, pensando no nosso entorno com 1000 pessoas, o que a gente não consegue fazer pela nossa cidade, pelo menos? Né? Todo mundo ali. Então, eu acho que assim, é acreditar na força do ser humano, né? Acreditar nas famílias, acreditar que ninguém é perfeito, acreditar que a escola não é perfeita, que a gente, né, que a criança não tem que ser perfeitinha ali para nós, a gente, né, relaxar um pouquinho, deixar ela se entender, né, com as demandas que ela tem ali, né? Eu acho que acho que a grande questão a questão humanista é você fazer uma leitura mais afetiva. E saber passar isso, vender essa ideia para o pai e para o professor que vem de uma geração, de uma carga já mais tradicional. Por exemplo, não é todo pai que você fala que, olha, o berçário, o chão é duro, não é acolchoado. Pô, mas meu filho tem 6 meses, cara, 8 meses, eu vou deixar ele aqui? E aí? Vai, mas não é acolchoado, não tem proteção? Não tem tapetinho de EVA, não tem colchonete. Quando o pai chega e fala isso, qual que é a sua... Eu falo porque é necessário o chão ser duro, vai dar segurança no pisar. Porque, sabe o que acontece? Às vezes confunde o chão duro com o ambiente hostil. E é diferente isso, porque o ambiente muito excessivamente acolchoado vai tornar mole e vai as tornar... escolas, na verdade, reproduzem sem... Olha, desculpa, mas assim, as escolas reproduzem às vezes coisas... esse é o ponto. Sem saber muito o porquê. Se elas soubessem que é nocivo um tapete de EVA, então assim, qual é o nosso berçário? Nossa proposta é de M. Pickler, né? É dar também um outro material com Thaisa, enfim, para a gente falar da M. Pickler, né? Que é uma pediatra maravilhosa da Hungria. Eu falo, a gente tem que estudar mesmo essas pessoas, sabe? Que trouxeram coisas assim muito legais. E ela fala, o tapete, o acolchoado, ele tira toda a segurança da criança no pisar, né? Porque a criança também precisa ter medo de cair, né? Precisa saber como cair, né? Não se esborrachar, não se espatifar. E as crianças hoje, o berçário ele é de pinos, o nosso pinos, madeira, né? Todo pinos, todo programado ali, com os distanciamentos das grades, parece uma mini academiazinha. Esse berçário, cada objeto ali, né, tem um porquê. O distanciamento que a gente usa para quê? Para a criança se desenvolver de forma motora, que é a primeira coisa que ela precisa. Sensorial e motor. Ela precisa desenvolver tônus muscular. Então o que a gente vê hoje? As crianças, mesmo um pouquinho mais velhas, flácidas, né?
infelizmente, às vezes não tem oportunidade, é apartamento, ou não andam de bicicleta, não jogam bola, não fazem um esporte, enfim, né? Não brincam, subem em árvore, como a gente fazia, sobe em árvore, desce em árvore, pula, brinca. Esse brincar que é o importante, o brincar livre, né? Não ocupar o tempo todo com coisas para as crianças fazerem. Esse brincar livre traz um tônus diferente na pele, né? Uma musculatura que a criança precisa. E a criança precisa, quando o bebê, desenvolver musculatura. Então não precisa de trabalho intelectual. Ninguém tem que ficar ensinando cor para bebê. Sabe aquelas fichinhas, letrinhas, isso aí é a maior ignorância na face da Terra. Por que serve? Criança não, mesmo ler e escrever, criança não vai assinar cheque. Porque as crianças, porque as tem escolas que saber o nome? Por que tem que saber o nome? Não tem que saber o nome. Não precisa ser, né, Bruno? Mas vende muito mais eu falar pro pai, olha, aqui o seu filho de 6 meses é bilíngue a escola. Ele vai sair, nós falamos alemão aqui, ele vai escutar música clássica, ele vai escutar Bach, ele vai ter acesso às letras. Até pode ter. O pai ele comprou a ideia. É isso que eu quero melhor com meu filho, eu trabalho para isso e tal. Mal sabe ele que ele está matando a criança. A essência da criança numa tremenda linha cruzada. Eu falei isso uma vez no meu Instagram, e muitas mães, muitas professoras, enfim, não gostaram. Eu falava, escola bilíngue da primeira série, no pré e tal, porque no grupo 1, grupo 2, grupo 3 já era bilíngue, né? Cara, eu não estou preocupado com isso agora. Minha filha tem que brincar, ela tem que desenvolver, vai ter a hora certa, a alfabetização é entre 6 e 7 anos. Ela vai ter a vida para aprender inglês, vai ter a hora. Acho importante o bilíngue, mas não tão precoce, é uma carga muito grande de matéria, que você vai matando a proposta da criança. Qual é o trabalho da criança? É brincar. Né? Nós não podemos roubar a infância dela dando carga de... Porque é bonito, porque o pai trabalha o dia inteiro, deixa a criança na escola e quer o quê? Quer ouvir isso. Que fala alemão, que escuta música clássica, que fala inglês. Mas essas rodinhas de... Isso, para poder ele chegar no happy hour e falar, meu filho estuda no colégio tal. Isso, a gente desistiu tudo isso. A escola não pode ter medo de assumir algumas posturas. Essa era a minha pergunta. A gente não pode ter medo de assumir posturas. Eu já sofri tanto por questões, né, de não concordarem com uma coisa, com outra, alfabetização, Emília Ferreira, enfim, né. E dá conversa aí pra não, o mundo apela para isso, né, para essa pedância das famílias mostrarem muitos filhos também. Eu vejo muito isso, sabe? Pra você ganhar na roda. A comparação do meu filho com o outro, tipo, não precisa, cara. Né, e repito, né, a infância é simples. A essência da criança, precisa de muito pouco, ela na verdade. Precisa de muito pouco. Esse é o ponto. Precisa de muito pouco. Às vezes, são os adultos que incutem necessidades nos filhos. Então a criança se habitua com coisas que não é às vezes para a idade dela, que não é uma necessidade. Criança com tablet, cara. Os brinquedos que a criança é muito mais espectadora, né? Porque a criança está lá com 4, 3 anos e ganha um brinquedo que faz tudo sozinho. Começa que são 8 pilhas grandes. Que é mais caro do que o brinquedo. Isso. Aí você vai lá, a criança aperta. Aí fica no meio da sala, todo mundo assistindo o brinquedo. A criança não está brincando, ela não é brincante, Vocês já ouviram espectadora. falar em brinquedos desconstruídos, que é o que a gente trabalha desde sempre. Os galhos, a caixa de papelão. Na pandemia, nós fizemos os kits que os pais vieram buscar aqui. O que eles mais gostaram foi isso. Era um jogo de tampinha com umas pedrinhas. Olha, eles brincavam direto com isso. Então, assim, esses jogos desconstruídos são aqueles que vão trazer criatividade. Outra coisa, a gente não deve trabalhar muito a questão intelectual com criança pequena, porque a fantasia ela faz parte da saúde mental. Então, qual é o grande papel da escola hoje que a gente tem que estar assim, em equilíbrio? A questão acadêmica tem que estar muito clara, porque a gente já sabe que o professor não tem conhecimento de tudo, que o mundo está mudando demais, o conhecimento muda numa velocidade tremenda, e que a gente precisa entregar uma experiência afetiva e emocional para essa criança. E que isso, na verdade, uma coisa vai depender da outra. Porque essa criança que sai com um conteúdo muito forte, ela não pode estar com isso a menos. Entendeu? Porque assim, o desequilíbrio vai trazer problema. Então ela precisa o quê? Ela precisa uma boa escola, ela vai entregar a parte acadêmica, vai entregar um conteúdo, o aluno vai saber ler, escrever, gostar de leitura, fazer uma boa redação, né? Ser um leitor, estar bem alfabetizado, interagir.
vai calcular, enfim, a parte de matemática, mas ele também vai entregar uma participação autônoma, um trabalho coletivo significativo, vai identificar problemas da comunidade, vai ter vontade de mexer nesses problemas. Uma pesquisa um projeto de horta, um agente, mexer com terra, né? Começar isso é a natural, se preocupar com a natureza. Isso é natural. O nosso organismo é feito de minerais, né? É feito de água, é feito de tudo que tem aí, né? Então, os metais, a gente é feito de tudo isso. As crianças, quanto menor a criança, mais intimamente ligada com esses recursos mais genuínos. Ela ainda está muito mais ligada a isso. Então, o que a gente tem que fazer? Proporcionar, dar espaço para ela, oferecer. Né? A criança, qualquer um de nós, na pandemia, todo mundo não se sente bem? O que valorizaram? Os terraços, a vida ao ar livre, estar embaixo da árvore, caminhada nos parques. É isso. Não foi? Piquenique. Porque hoje é uma coisa que as pessoas começam a entender que é uma necessidade do ser humano. Ouvir passarinho, ouvir o cachorro, né? A criança cheirar a flor, comparar. Tudo isso é uma construção cognitiva também. Além de afetiva, é cognitiva. E vai alimentando o repertório da criança, vai dando bagagem para a casca, para ela ir enfrentando as questões naturais do desenvolvimento. Eu acho que exatamente a gente não podar isso e não querer colocar cargas nas crianças. Pô, trabalhar a questão intelectual de crianças pequenas, cara, é de uma covardia. É que quando eu falo, eu não sou especialista, então... Olha, a gente tem que ter em mente uma coisa que é muito simples. A gente está roubando o tempo dessa criança. A infância, ela só tem 10 anos para ser criança. Ela pode viver 70, 80, 90 anos, depois ela vai viver 10 como criança. Então a gente não pode roubar esse momento dela, né? Porque se a gente colocar alguma coisa no lugar, uma alfabetização fora da hora, alguma coisa, a gente está tirando momentos importantes de desenvolvimento da infância. Não cabe tudo, não cabe. Né? Assim como não cabe na questão do ensino, o ensino regular, para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Talvez abrir mão de algumas coisas mais sistematizadas academicamente. O LIBER tem que fazer. A BNCC nos traz isso agora como uma oportunidade de cada escola desenvolver o seu repertório e a sua identidade. Sobre a BNCC, o que é a BNCC, por favor, Rosângela? É a Base Nacional Comum Curricular, onde a gente vai ter um repertório básico, que todas as escolas são obrigadas a ter, e depois uma diversidade de projetos onde cada escola vai desenvolver o seu. Que você pode valorizar as habilidades e as aptidões de cada aluno, que o aluno começa a ter um pouco mais de liberdade para... além do conteúdo intelectual. Além do que ele... Uma fase da BNCC que eles falam muito da adolescência é o protagonismo juvenil. E para ele ser protagonista de alguma coisa, ele precisa de oportunidade, ele precisa desenvolver projeto, ele precisa pôr a mão na massa. Né? A questão da cidadania que eu comentei com vocês, ninguém acorda cidadão, precisa de oportunidade de ser cidadão. Tem que desenvolver uma cidadania, né? Sair de algum lugar. Muito legal. Quase. É isso. Eu acho que falamos bastante de método, de Maria Montessori, das Reggio Emília. E da aplicabilidade disso. É isso na prática, né? Porque estudar isso, ver isso nos livros, em cursos, em apostilas, é uma coisa. Agora você vê isso aplicado na escola. As crianças vivendo isso e se desenvolvendo e dando certo, né? Porque entra de um jeito e quando você vê lá o produto acabado dando certo, eu acho que esse é o grande... Entrou nas universidades. Nossa, essa semana a gente teve um show de aprovações em Unicamp, em Unesp, um show de aprovações. Então, assim, a prova assim funciona. Responde tudo aquilo que há 40 anos ridicularizaram ou acharam que isso é bobagem. Para que isso, né? Isso não vai dar certo. Isso faz arroz e feijão. Faz arroz e feijão. Isso. Não vou fazer arroz e feijão. Eu quero fazer o diferente. Eu acredito nisso daqui. Mudando de casa, mudando de prédio, e crescendo, desenvolvendo, e enfrentando. E hoje você vê alunos saindo, tendo aprovações em universidades assim renomadas, públicas, federais e tal. Eu acho que é a grande resposta, através de metodologia aplicada. As coisas acontecendo. Estudo, uma mulher que estuda, 40 anos de escola, acho que mora. Rosângela, muito obrigado. Eu adoro estudar. Que bom, nós também. Eu adoro estudar. Mas bom, pessoal, assim, se eu puder deixar um exemplo, não é da empresária, da fundadora da escola, é que eu sou uma aprendiz
estudo todos os dias e eu acho que é esse o grande exemplo que eu quero deixar para os meus alunos. Grande legado. Uma pessoa aprendedora, eterna aprendedora, né? Obrigado, Rosângela, muito obrigado pela tua visita aqui, acho que agregou demais. Deixe seus comentários, deixe sugestões de temas, perguntas aqui, porque a gente lê os comentários, o que tiver de dúvida, de questões, de aprofundar no tema. Quem sabe a gente consegue mais assunto, mais pautas com a Rosângela. Então deixa a pergunta que nós vamos repassar para ela e a gente vai responder para vocês. E compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir o que conhecer. Não existe o certo, não existe o errado, né? A nossa grande proposta sempre é trazer para a discussão, trazer o debate e quem concorda, quem discorda, por quê, funciona, não funciona, seu filho está numa escola construtivista, montessoriana, Reggio Emília, Waldorf, uma escola tradicional, uma escola religiosa, gosta, não gosta, o que você gosta, o que você não gosta, acho que vamos trazer para o debate, porque se tem alguma salvação nesse mundo, acho que está nas crianças. Então, eu acho que apostar nelas, acho que é o grande... A educação é um grande caminho. Acho que a educação, se não é o único, é um dos únicos que não tem erro. Rosângela, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Curta, compartilha, ative o sininho para não perder nossos conteúdos, nossos vídeos. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu, Brunão. Obrigado. Obrigado. Você ficou até aqui. Até a próxima. Valeu. Obrigado, você. Valeu.